Focas, temos perguntas ou não? Temos sim, temos. O Guilherme Rodrigues Alves perguntou se você tem visto impressão com celulose ou bambu para reaproveitamento, pois a gente não aproveita 100% da madeira, então esses subprodutos às vezes podem ser usados. Tem visto alguma coisa? A gente, como está gravando, eu pedi para algumas pessoas da minha rede para fazer pergunta. Não, legal. Isso que ele falou assim, para FDM você tem bastante composto já, né? Já tem, e começou a ter para binder jet também, cara. A própria Desktop Metal lançou um material que eles chamam que é uma madeira reciclada. Eu não conheço a fundo qual é a mistura entre essa madeira depende do esse fabricante. polímero. Depende do fabricante. Tem algumas que é 20%, tem alguns que prometem 40%, mas assim, não é madeira. Não, né? não dá para ser madeira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Ela não vai juntar. Não, perfeito, mas assim, não chega perto, entendeu? Tem alguns que às vezes tem uma carinha um pouquinho melhor. Agora, o que acho que a pergunta dele tem mais a ver com reaproveitamento, acho. Você tem reaproveitamento, por exemplo, o polímero, todos eles, a grande maioria deles é reaproveitado. Mas tem um limite para isso, né? É o mesmo limite de qualquer outro processo, de injeção, Sim. Porque na realidade o que acaba acontecendo é que você joga a matéria-prima para trás. Então, por exemplo, nos metais você tem que fundir tudo de novo, gerar lingotes, extrudar fio para atomizar. Tudo bem, mas o meu ponto é o seguinte, você tem... essa questão da perda, ela é muito subjetiva, né? Porque elas são diferentes. E depende muito do material. Sim. Né? Então, por exemplo, E do processo. E do processo. Mas, de grosso modo, a impressão 3D ela mais economiza do que ela perde comparada aos outros. Mais. Se você for pensar, eu vou te dar um exemplo. Sabe que a gente mexe muito na área médica, o acetábulo do quadril. O acetábulo do quadril é uma peça que feita por usinagem, pelos processos que têm sido usados até hoje. Um bloco gigante. O acetábulo não é tão grande. Você tem uma perda de 70%. Vira cavaco e vai para o lixo, de um material caro que é titânio. Na manufatura aditiva é 3%. Esse é um exemplo, que para você fazer prótese, você não vai poder reaproveitar esse material. A maioria dos metais você não consegue reaproveitar com o mesmo uso. Não, tudo bem, mas plástico é a mesma coisa. O cara que faz plástico hoje para a indústria médica, ele pode usar, o cara que faz essa injeção de plástico, ele pode usar o plástico que já foi utilizado 4, 5 vezes para fazer cabide. Sim, para fazer implante não. Porque se o cabide quebrar, né, você perde propriedade nessa história. Lógico. Mas o cabide quebrar, quebrbrou, né? É feito para quebrar. Mas eu acho que a relação é a mesma, viu? A diferença é que você gasta muito menos. Então, é muito mais... Você economiza, então, por exemplo, na usinagem 70% de perda, na manufatura aditiva 3%. A mesma coisa vale para outros processos, seja cerâmico, seja de polímero. A média aí, dos processos que a gente trabalha, eu diria que fica entre 5% a 3% de perda no processo do material que não pode ser utilizado. E, mesmo dentro do processo, tem um limite. Por exemplo, o titânio, processado, por exemplo, a laser, umas 4, 5 vezes, aí cada indústria vai te dar um número, uso e tal. Aí o ganho de oxigênio começa a ficar alto, começa a interferir no material. O electron beam é um pouco melhor, até umas 11, 12 vezes. Aí você vai passar para processos de direct energy, quer dizer, uma tocha de solda, ou solda laser, alguma coisa assim. Você tem uma perda menor no processo de construção. Porém, como você tem uma precisão muito baixa, você volta para o processo de usinagem para usinar. Entendi. E aí você vai ter a perda da usinagem em cima do coisa. Então, Fábio, o que eu queria entender é o seguinte, nessas tecnologias você tem a bandejona lá com o pó. O pó que você não utilizou, você fez, sei lá, você pegou a bandeja e você fez, sei lá, 40 xicrinhas para mim. E sobrou um monte de pó. Sobrou um monte de pó. Esse pó você não utilizou. Dali não. Este pó que não utilizou, você considera que também ele tem limpo. É limpo. É zero bala. Quer dizer, ele passou uma vez pelo processo, como eu te falei. Então, dependendo do que você vai fazer, ele pode ser passar de novo pelo processo até 11, 12, 13, tá bom, entendi. 15 vezes. Então ele também tem uma perda de propriedade. Ele vai absorvendo oxigênio.
Esse é o principal problema, a absorção de oxigênio. Mesmo no Eletrobim que você tá no vácuo, você também tem... Você consegue, porque o problema, durante o processo ele não absorve oxigênio. Mas você tem abre e Mas fecha. abre e fecha, Tá. ele sai da máquina, ele entra na máquina. Já existem algumas máquinas com processo completamente fechado que vai melhorando isso. Entendi. Mas na manipulação é que você manipula a matéria-prima é quando ela vai se contaminando. Legal.